colapso da função de onda. Calma. Colapso Da função de onda. Porra, não sei o que é isso não. Explica aí. Isso aí eu aprendi com um professor chamado Hélio Couto. Depois... Hélio Couto, pô, PNL. Não, isso na verdade, é física quântica. Física quântica. Hélio Couto, professor, Hélio Couto, referência. Já assisti mais de 100 aulas do Hélio Couto, de física Peraí, quântica. deixa eu anotar. Vamos Doideira. lá. Pode assistir. É loucura. E o Hélio Couto, ele sabe explicar, porque ele explica de uma forma bem simples. Assim, colapso coisas que são muito... da função. O colapso da função de onda, para resumir, ele é assim, ó. O colapso da função de onda, ele acontece quando você realiza aquilo que você sempre construiu em pensamento. O momento que você vê que você construiu aquilo que você sempre pensava que ia construir, que você via a imagem, assim, de você fazendo sucesso, de você, sei lá, em qualquer área, né? No meu caso era fazendo show pra muita gente, indo nos programas de televisão, a minha casa, os meus carros. Eu imaginava aquilo, cara. Eu ficava construindo aquilo com pensamento. Mas e quando você vê que isso tornou realidade, o nome disso é colapso da função de onda. Né? Porque a gente cocria, né, a nossa realidade. Sim. Né? Então, o colapso da função de onda é um nome que se dá a levar isso daqui para a realidade. Muitas pessoas estão tentando, há tempos, tirar as suas crenças limitantes para que você também possa prosperar. Mas você muitas vezes ainda fica relutante. Calma, porque isso também aconteceu comigo. E fica até o final, porque eu não tô aqui para te vender nada, tá? Segura a onda. Por que isso acontecia comigo? Mesmo que eu tivesse dinheiro na minha conta para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa que eu achasse legal, que eu queria, ainda tinha aquele pensamento limitante de escassez, que pensava o seguinte: será que se eu usar esse dinheiro para comprar isso vai faltar? Só que a própria espiritualidade, o universo, chame como quiser, sempre trazia de volta, e muitas vezes instantâneo. Sim, acabei de pagar, sei lá, R$600 numa peça de roupa, não dava 15 minutos, vinha algum cliente que me pagava ali R$700, R$800, R$900. Então, eu comecei a perceber, tudo que eu colocava o dinheiro em circulação, voltava para mim, às vezes multiplicadas vezes. Mas tudo aquilo que você fica tentando segurar, né? Com medo, com ansiedade, se eu soltar isso, se eu não deixar isso embora, tudo isso você não consegue reter. Porque vai chegar uma hora que alguma coisa vai quebrar na sua casa, você vai ter que usar esse dinheiro. Deixa o dinheiro circular. E eu quero trazer um vídeo que eu achei bem interessante, que são coisas que eu já falo aqui pra vocês há mais de um ano nesse TikTok. Se vocês quiserem, tem a playlist da Lei da Atração, que eu já abordei várias vezes esse tema, que eu digo o seguinte: não é apenas sentir, visualizar e tudo mais, é saber como isso funciona. Sabendo como isso funciona, você não tem mais medo de gastar esse dinheiro. Você não tem mais medo da escassez. E o segredo é não ter medo da escassez. Não vibrar nessa falta. Entende? Não tô falando que é pra você ter a mentalidade, né, retardada, de sair gastando o que você não tem, tá? Estou falando sobre coisas habituais, que às vezes você fica ali segurando, olha, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? E essa moça fala justamente isso. Os ricos, os milionários, não têm este medo da escassez. Porque eles já aprenderam que não é o dinheiro, o quanto você tem na conta que te faz rico. É a sua mentalidade. Vem comigo assistir. O famoso da vez é o Lucas Luco. No podcast do Joel J, ele citou sobre o colapso da função de onda. Mas você sabe o que é isso? O colapso da função de onda consiste em um experimento científico que foi feito através do experimento da dupla fenda. Eu não vou entrar muito em detalhes de física quântica e tudo mais, até mesmo porque tornaria esse vídeo muito complexo. Vou trazer pra vocês de uma forma teórica o que realmente acontece quando a gente se coloca como observador dos desejos que a gente tem e como a gente consegue trazer esses desejos pra realidade. O experimento consiste em ter uma lâmina com duas fendas e uma parede atrás. Cada elétron individual passava pelas duas fendas ao mesmo tempo e interagia consigo mesmo, criando faixas alternadas de impacto e outras sem impacto. E por que disso? Absolutamente porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Esse resultado
resultado, ele comprovou a natureza ondulatória das partículas subatômicas, como os elétrons, e é um dos pilares da física quântica. E essa experiência, ela foi fundamental para nós, porque nós tivemos a comprovação do quanto a nossa intuição, a nossa observação e os nossos pensamentos, eles interagem e interferem diretamente na realidade que a gente cria para nossa vida. Então, o que acontece? Quando um elétron ou qualquer outra partícula subatômica é observado ou medido, ele começa a se comportar de maneira específica, diferente de quando não tem um observador. Então, como é que as pessoas criam a realidade que elas querem para a vida delas? Vamos partir pelo princípio de que o todo é mental. Então, falando de forma mais prática, como que isso acontece? Tudo que tu foca, expande. Tudo que tu coloca atenção, expande. Então, basicamente, o olhar do observador é o que define os eventos, os efeitos, os acontecimentos no universo. E trazendo isso para a vida real, se a gente for comparar os efeitos da manifestação na nossa vida, tudo acontece a partir de uma primeira observação, de um primeiro pensamento. E é o sentimento que você for alinhar a esse pensamento que vai trazer isso para tua realidade. Então, basicamente, o colapso da função de onda funciona do princípio onde tudo que tu coloca atenção aumenta, tudo que tu foca expande. E é isso que vai definir a tua realidade. Então, como é que a gente cria as coisas que a gente quer para nossa vida? Criando primeiro no mental. O todo é mental. Quando a gente começa a agir de acordo com essas leis, tudo começa a se encaminhar exatamente da maneira que a gente quer para nossa vida. E se durante o processo do teu pedido tu colocar ansiedade ou dúvida, isso vai paralisar totalmente a realidade que está sendo criada, porque automaticamente vai ocorrer o decaimento atômico, mais popularmente chamado como efeito Zenão, onde basicamente o teu desejo ele vai se dissipar. Vou dar um exemplo bem prático que simboliza exatamente o que eu tô querendo dizer. Digamos que tu escreve os teus sonhos ou os teus desejos num papel e coloca esse papel dentro de um balão de gazélio. Então tu vai lá e solta esse balão e deixa ele voar para longe. Ao soltar esse balão, a gente está simbolicamente soltando os nossos desejos e sonhos pro universo. Então o universo ele vai captar esse sinal, ele vai receber, ele recebe a mensagem. E se a gente não solta o balão e a gente fica vibrando em ansiedade, em insegurança, a mensagem ela vai permanecer conosco e não vai ter a chance de ir para onde ela precisa ir. E da mesma forma acontece quando a gente tenta controlar absolutamente cada aspecto da nossa vida. Porque fazendo isso, a gente está impedindo que o universo traga as oportunidades corretas e mais pertinentes que realmente fariam a gente evoluir o que a gente precisa. E até mesmo aquilo que a gente mais deseja. Então quais que são algumas maneiras práticas da gente realmente colapsar a função de onda na nossa vida pra gente conquistar exatamente aquilo que a gente quer? Tome decisões, saiba o que você quer, visualize o que você quer, sinta o que você quer. Então por que é tão importante a gente visualizar os nossos desejos? Por que é tão importante a gente sentir que a gente já tem determinada coisa que a gente quer pra nossa vida? Porque a gente vai criando identificação com isso. Vou dar o exemplo das ondas de rádio. Não adianta tu colocar na 102.7 querendo ouvir Jovem Pan, tu não vai ouvir Jovem Pan, tu vai ouvir Rádio Atlântida. Então a mesma coisa acontece com os nossos desejos. Não adianta a gente querer manifestar determinada coisa pra nossa vida e a gente vibrar em escassez, em raiva, em tristeza, porque tudo no universo, ele funciona como um sinal de rádio. Absolutamente tudo que tu emanar vai voltar pra ti. Pensamento mais emoções, alinhado a um profundo sentimento, é o que vai fazer o colapso da função de onda. Então faz um teste. Pega uma coisa que tu quer muito pra tua vida e todos os dias fecha os olhos e começa a visualizar. Mas não começa a visualizar como se tu não tivesse isso. Começa a visualizar com o pensamento e com o sentimento de que tu já tem isso, que o universo vai manifestar na tua vida. O universo ele age de acordo com a lei da correspondência. Absolutamente a mesma frequência que a gente emana é o que vai voltar. Quando tu tem contas e tu começa a vibrar no medo de não conseguir pagar, no medo de não conseguir dar conta, o que o universo vai trazer mais pra ti? Dívidas. Porque tu tá se conectando com essa frequência de dívidas, com essa frequência de escassez. Por que as pessoas que são muito ricas não se importam em doar o seu dinheiro? Porque elas sabem que elas vão conquistar tudo de novo, elas sabem que isso não vai fazer falta. E caso elas perderem todo o dinheiro, isso vai acabar retornando pra elas novamente, porque não é a questão da quantidade de dinheiro que elas têm, é a mentalidade. Eles já transcenderam essa questão de escassez e eles sabem absolutamente como manifestar isso de novo pra vida deles. É a mesma coisa quando uma pessoa ganha numa loteria. A maioria delas ganha na loteria e logo ela já vai estar pobre de novo, porque é a mentalidade da pessoa que cria a realidade dela, não é a quantidade de dinheiro que ela ganha. Então, pra colapsar a função de onda, primeiro a gente precisa imaginar, pensar, sentir e trazer isso pra nossa realidade. Então é necessário que tu se coloque nesse estado de vibração, onde tu se coloca aberto pro universo, se conectar com essa frequência e trazer exatamente aquilo que tu deseja. Pra te se colocar nesse estado vibracional da manifestação do teu desejo, tu precisa sentir que tu já tem isso. Tu precisa trazer isso pra tua realidade. Porque é emanando essa frequência que o universo vai te conectar com a realidade desse desejo que já existe nessa outra dimensão. E o código da lei da atração tá em pensar, sentir e agir. Porque sentir é colapsar. Sentir é acreditar que tu já tem aquilo que tu deseja. Quando tu visualiza a imagem daquilo que tu quer, tu tá criando isso em alguma dimensão do universo. E é absolutamente isso que vai vir pra ti. Então, colapsar é sentir. Porque tudo que tu queres, a fonte criadora já sabe.